Sabemos que vivemos em uma sociedade patriarcal e, por isso, muitas vezes, os nomes de grandes mulheres das ciências são excluídos do nosso conhecimento e da nossa memória, visto que elas não são reconhecidas e comentadas devidamente em nossos livros didáticos e mídias sociais desde a nossa infância. E é por esse fator que o nosso grupo, composto por Juliana e Laíse, escolhemos a Rosalind Franklin, uma cientista que foi injustiçada por colegas de laboratório que, em 1962, receberam o Nobel de Fisiologia e Medicina pela sua descoberta, sem dar os devidos créditos a Franklin. Ela contribuiu muito para o nosso conhecimento sobre estruturas moleculares, que são estruturas que não conseguimos ver a olho nu e dificilmente em microscópio, em especial o nosso DNA. Entretanto, ela nunca foi reconhecida por isso, e é a partir daí que vamos iniciar o nosso Mulheres na Ciência de hoje. Franklin foi uma britânica, nascida em 1920, e ela sempre foi uma pessoa muito curiosa sobre a natureza e desde os 15 anos queria ser uma cientista. Entretanto, os seus pais não apoiavam aquele sonho, pois queriam que ela buscasse algo mais feminino, estudos e trabalhos que eram considerados para mulheres. Mas, ela sendo diferentona e indo de contra tudo, se matriculou na Universidade de Cambridge, em Ciências Naturais, onde recebeu seu diploma de bacharel em 1941, aos 21 anos. Passado alguns anos, ela se tornou a pioneira na técnica de difração por raio-x. Até 1950, os cientistas sabiam da composição do DNA. Entretanto, não sabiam como o DNA se comportava, qual era a sua estrutura e como elas estavam ligadas entre si. E sabemos que todos nós aprendemos na escola que quem descobriu essa estrutura foram Watson e Crick. Mas não é bem assim. Eles propuseram a estrutura do DNA, mas uma pessoa que trabalhava na mesma área que a Rosalind, chamada Wilkes, levou uma fotografia que ela tirou, onde estavam evidências de como era formada a estrutura do DNA. E a Rosalind, com sua técnica de difração, conseguiu trazer muitas informações sobre a estrutura do DNA e sua ligação entre as moléculas. E foi justamente em cima disso que Watson e Crick tiveram a oportunidade de entender as ligações entre adenina e timina e citosina e guanina. Sabendo as estruturas do DNA, foi-se possível saber como ele se divide, como ele se replica, como armazena as informações para as moléculas seguintes, ou seja... No início o universo era denso e quente. Após bilhões de anos houve a expansão e de repente a Terra esfriou, os autótrofos surgiram, neandertales, ferramentas, a muralha da China, matemática, ciências, história e o mistério que começou com Big Bang. Os fundamentos dos seres vivos. Foi justamente por essa incrível descoberta que receberam o Prêmio Nobel de Filosofia e Medicina o Watson, Crick e Wilkes. Isso mesmo, o fofoqueiro Wilkes. A Rosalind faleceu em 1958, aos 37 anos, por conta do câncer no ovário, provavelmente por conta da exposição aos raios-x. Watson, Wilkes e Crick sequer o mencionou no seu artigo e hoje em dia pouco se fala sobre ela, apesar de sua enorme importância da ciência e do seu amor por ela, até mesmo levado sua morte para a descoberta incrível que possibilitou enormes avanços nos estudos da biologia, como o DNA, o RNA, o carvão mineral, o grafite e o vírus. Entretanto, sabemos que Rosalind é mais um nome esquecido das memórias das ciências de grandes mulheres que mudaram o mundo com sua genialidade em um ambiente desfavorável para suas condições como o machismo, a desigualdade social e as suas consideradas obrigações femininas, e resolvemos trazer para vocês rapidamente as faces e os nomes de mais algumas grandes mulheres da ciência rapidamente, para que elas não sejam esquecidas como Matilda, Model, Brooks, A polaca Marie Curie, a estadunidense Gertrude Bell Elion e a brasileira Gabriela Maciel Barroso. Por fim, nós, guerreiras, mulheres da ciência.